Paz do Senhor, irmãs. Me chamo Mariana, tenho 28 anos, sou de Ponto dos Volantes e conheci o grupo Dobre os Joelhos através de Ivete, há mais ou menos uns 2 anos, se não me engano. E ela pediu que eu gravasse, o meu testemunho, falando do impacto do grupo em minha vida. E posso dizer que o grupo ele foi um divisor de águas, porque existe uma Mariana antes do grupo e uma Mariana depois do grupo. Eu sempre fui muito autoritária, E eu tratava o meu esposo, eu falava com o meu esposo sendo muito autoritária. Eu pedia as coisas para ele de forma autoritária. E ele reclamava muito comigo sobre isso, falando que eu era muito autoritária, muito mandona, que eu queria as coisas na minha hora. E de fato era assim. Eu pedia para ele fazer algo, pedia não, eu mandava, ele fazer algo para mim. E se ele não fizesse do jeito que eu queria, na minha hora, para mim não servia mais, E isso causava um certo atrito entre nós dois. Eu também era muito egoísta. Eu queria que ele fizesse as coisas que eu gostava de fazer, mas eu não me cedia nem um pouco para poder fazer as que ele gostava, de ir nos lugares que ele gostava de ir, mas ele tinha que ir nos que eu gostava de ir, Então, isso, assim, não estava sendo nada saudável para nós dois. E com as ministrações, do grupo, das administradoras, falando muito sobre casamento, sobre a mulher sábia, eu vi que eu estava errando, Que eu estava pecando em relação a isso. Eu estava repetindo os erros que aconteceram no casamento dos meus pais e era algo que eu não queria para mim, Eu queria um casamento totalmente diferente daquilo que eu estava vivenciando. Mas não era só por culpa do meu esposo, Era por minha culpa, pela minha forma de tratá-lo, pela minha forma de falar com ele. E aí, a partir daí, eu me permiti ser moldada, eu me permiti estudar mais a palavra de Deus, conversar mais com Deus, para que Ele me moldasse, para que eu fosse a esposa sábia, para que eu fosse a mãe que se dedica mais ao filho, que se dedica mais ao lar, que não vê os afazeres de casa como um fardo, como antes eu via, Mas que eu cuidasse do meu lar com mais amor, que eu falasse com meu esposo com mais amor, porque ele sempre foi um esposo maravilhoso, muito abençoado, nunca me tratou mal, mas eu estava sendo muito autoritária com ele, estava fazendo coisas que ele não gostava, E isso não estava sendo bom para o nosso casamento. Então, sim, o grupo ele foi muito, muito importante mesmo, para que eu me permitisse ser moldada, para que o meu casamento e a minha família melhorasse através de mim. Aprendi aqui também sobre as 5 linguagens do amor, E a linguagem do amor do meu esposo é palavras de afirmação, E é algo que eu ainda tenho muita dificuldade, de me expressar com palavras. Então eu estava deixando muito a desejar nisso, tanto que teve diversas vezes em que ele também não se sentia amado, Porque eu não demonstrava da forma que ele queria sentir, Que seria com as palavras de afirmação. Então, o grupo também me ajudou nisso, Eu melhorei muito em relação a isso. Confesso que eu ainda tenho dificuldades, de me expressar para ele com palavras. Para mim é muito mais fácil fazer uma comida que ele goste e dar um presente do que eu ter que falar para ele o quanto eu amo, o quanto ele é importante para mim, o quanto ele é abençoado. Mas eu tenho melhorado muito, Tenho que melhorar ainda, mas o grupo tem me ajudado bastante também nisso. Já deixei o meu testemunho, umas 2 vezes no grupo, através de Janaína, contando que eu tinha deixado de trabalhar fora para poder cuidar mais da minha casa, Para poder cuidar da minha família. E muitas das vezes em que eu me senti insegura, os cultos, eles foram muito bons. Me fez ver e entender o quão é importante o meu papel dentro da minha casa, O quanto é importante eu cuidar do meu lar, me dedicar ao meu lar, à minha filha, ao meu esposo. Hoje eu posso dizer que eu não vejo mais os afazeres de casa, como um fardo. Hoje eu não vejo mais cuidar da minha filha
como uma dificuldade também, né? Algo que me impeça de crescer, mas sim como, mas sim como uma bênção de Deus. Então eu tenho sim que ser grata, tenho que ser grata por ter um lar abençoado, por ter uma filha, por ter um esposo maravilhoso, né? E eu murmurava muito, né? Murmurava em relação a ter que arrumar casa, a porque eu ficava cansada e hoje, graças a Deus, eu consigo ver o quão é importante o meu papel dentro de casa, como mãe, como esposa, como dona de casa. E eu vi essa diferença no meu esposo, né? Eu vi essa mudança no meu esposo, uma mudança para melhor. Hoje, ele tem orgulho em dizer que ele é o provedor do lar, que ele cuida da sua família, e ele incentiva, né, outros homens, amigos, em conversas. Ele fala que o homem tem que ser mesmo provedor do lar, que o homem tem sim que cuidar da sua família, que está escrito na Bíblia. Então, eu vejo nos olhos dele que ele está feliz dessa forma, né? Então, não foi algo que foi importante só para mim, mas está sendo importante para ele também. Está sendo importante para nossa filha, né? Porque eu tenho mais tempo de ficar com ela, eu tenho tempo de cuidar mais dela. E eu vejo o cuidado de Deus em tudo. Porque eu tinha muito medo do meu esposo não dar conta de prover tudo dentro de casa. Mas Deus tem nos prosperado tanto e Ele não tem nos deixado faltar nada, absolutamente nada. Pelo contrário, Ele tem sido tão bom conosco, Ele tem nos prosperado tanto. O meu esposo, ele está em um emprego melhor, né? Que tem nos permitido com que eu ficasse em casa. Só agradecer às administradoras, né, por disponibilizarem o seu tempo todos os dias para nos ajudar nessa caminhada, né, nessa caminhada como esposa, como mãe, como filha, como pessoa, a estarmos mais próximas de Deus, a nos incentivar a ter mais intimidade com Deus. Posso dizer que cada testemunho aqui tem me edificado muito e me feito, né, ser uma mulher mais sábia. Fiquem com Deus e espero que o meu testemunho também possa edificar outras mulheres.